Estou sentado aqui no meu apartamento novo, muito menor do que a casa onde morei por 40 anos. Tenho 68 anos e acabei de vender ou me desfazer de metade das coisas que eu tinha. E o que lamento é não ter feito isso 20 anos antes, porque durante tanto tempo carreguei um peso desnecessário, um fardo que me impedia de viver de verdade. E agora que o soltei, me sinto mais leve, mais livre, mais eu mesmo do que me senti em anos. Vim contar as 10 coisas que vendi, não para que você faça exatamente o mesmo, mas para te fazer perguntar o que você está carregando que não precisa, o que está te pesando sem que você perceba. A primeira coisa que vendi foi a casa. Aquela casa de 4 quartos que minha esposa e eu compramos quando tínhamos 35 anos e 2 filhos pequenos. A compramos achando que era para sempre, que lá veríamos nossos netos e acumularíamos memórias. Mas minha esposa faleceu há 8 anos. Os filhos cresceram e foram embora. Eu fiquei sozinho naquela casa, com quartos que nunca usava, pagando IPTU por um espaço que não precisava, cuidando de um jardim que destruía minhas costas. Havia 3 quartos nos quais eu nem entrava, cheios de coisas, caixas, móveis velhos, roupas da minha esposa que não conseguia jogar fora. E cada vez que passava perto daquelas portas fechadas, sentia um peso no peito, como se a casa fosse minha prisão particular. Todo mundo dizia: Fernando, mas são suas memórias. Foi lá que seus filhos cresceram, que você viveu com sua esposa. Como se vender a casa fosse trair tudo isso. Mas entendi uma coisa: as memórias não moram nas paredes, moram em mim. E eu posso lembrá-las em qualquer lugar. Não preciso de uma casa de 4 quartos para lembrar da risada da minha esposa ou dos primeiros passos dos meus filhos. Isso está aqui, sempre comigo. Então vendi, comprei esse apartamento de 1 quarto, peguei o dinheiro que sobrou e finalmente fiz a viagem para Fernando de Noronha que sempre adiei, e foi a melhor decisão que tomei em anos. A segunda coisa que vendi foi minha necessidade de ser o salvador dos meus filhos. Tenho 2 filhos adultos de 45 e 42 anos, com suas próprias vidas, seus próprios empregos, suas próprias famílias. Mas durante anos, toda vez que surgia um problema, vinham até mim. Pai, preciso de 8 mil para o carro. Pai, você pode me ajudar com a entrada do apartamento? E eu sempre dizia sim, sempre, porque achava que isso era ser um bom pai. Mas há 2 anos meu filho mais velho, o de 45, veio de novo. Precisava de 2,5 mil por causa de dívidas no cartão de crédito. E pela primeira vez na vida, disse não. Disse: filho, te amo, mas não vou mais fazer isso. Você é um adulto e precisa aprender a resolver seus problemas sozinho. Ele ficou com raiva, me disse que eu era egoísta, que o dinheiro existia e eu não estava ajudando, e por 2 meses quase não me ligou. Mas sabe o que aconteceu? Ele resolveu o problema, sozinho. Falou com o banco, renegociou as dívidas, fez um plano de pagamento, e 6 meses depois me ligou e disse: pai, obrigado por ter dito não, eu precisava disso. E chorei quando desliguei o telefone, chorei de alívio, porque finalmente entendi que ajudar não é resolver os problemas dos outros, é deixar que eles mesmos os resolvam. A terceira coisa que vendi foi minha lancha. Aquela lancha que comprei quando tinha 55 anos, achando que seria meu hobby na aposentadoria, que ia passar meus fins de semana pela represa de Guarapiranga, aqui em São Paulo. Gastei 120 mil nessa lancha. Sabe quantas vezes a usei de verdade? Umas 10 vezes em 13 anos. 10 vezes. Por quê? Porque manter uma lancha é caríssimo. O atracadouro custava 12 mil por ano, a manutenção outros 8 mil, o seguro, e sempre havia algo para consertar ou regular. E toda vez que pensava em ir, batia uma preguiça de todo o processo: preparar, tirar, lançar, depois recolher tudo.
Então a lancha ficou lá, me comendo dinheiro, enquanto eu a usava 2 vezes por ano. Vendi no ano passado, perdi dinheiro, claro, mas quando a entreguei senti como se tivesse tirado um bloco de cimento do corpo. Com esse dinheiro comprei uma bicicleta elétrica que uso todos os dias e que me dá mais alegria em uma semana do que a lancha me deu em 13 anos. A quarta coisa que vendi foi o carro extra. Minha esposa e eu sempre tivemos 2 carros. Quando ela faleceu, fiquei com os 2 porque pensei, nunca se sabe, talvez eu precise do segundo. Mas passavam meses sem que eu usasse. Ficava lá na garagem acumulando poeira, pagando seguro, passando pelo Detran. E para quê? Para nada. Vendi. Agora tenho um carro só, e é mais do que suficiente. A quinta coisa que vendi é mais abstrata, mas importante. Vendi minha identidade como gerente. Trabalhei 35 anos na mesma empresa em São Paulo. Comecei como assistente e cheguei a gerente regional. Minha identidade completa estava atada àquele trabalho. Eu era o Fernando, o gerente. Era tudo o que eu era. Quando me aposentei há 3 anos, caí numa depressão horrível porque de repente não sabia quem era sem aquele título, sem aquela carga. Me levantava e não sabia o que fazer, não tinha propósito. Passei 2 anos assim, até que um dia minha filha me disse: "Pai, você é muito mais do que seu trabalho." Sempre foi, só que nunca se deu tempo de descobrir o que mais era. E ela tinha razão. Então comecei. Fiz aulas de cerâmica, algo que sempre me interessou, mas nunca tive tempo. Comecei a fazer voluntariado num abrigo de animais aqui no bairro. Entrei num clube de caminhada. E fui construindo uma identidade nova, uma que não dependia de um título nem de uma empresa e muito mais real. Muito mais eu. Vendi o gerente e reencontrei o Fernando. A sexta coisa que vendi foi meu rancor com meu irmão. Ficamos 15 anos sem nos falar por causa de uma briga estúpida sobre a herança dos nossos pais. 15 anos sem conversar, sem nos ver. Perdemos natais, aniversários importantes, tudo por orgulho, tudo porque nenhum dos dois queria ceder e talvez ambos tivéssemos exagerado. Há cerca de 1 ano descobri que estava com câncer, nada grave, pego a tempo, mas foi o suficiente para me fazer pensar, vou morrer sem ter feito as pazes com meu irmão. Então liguei para ele. Quando atendeu, não disse nada elaborado, só disse, saudade de você. E ele chorou. Eu chorei. Marcamos para nos ver na semana seguinte. Quando nos encontramos, nos abraçamos e os dois dissemos ao mesmo tempo, me desculpa, e nos rimos. Desde então temos recuperado o tempo perdido, não tudo. 15 anos não voltam, mas vale infinitamente mais do que qualquer herança. A sétima coisa que vendi foi o medo do que os outros pensam. Sempre me importei demais com a opinião das pessoas, com o que diriam de mim, e isso me limitou a vida inteira. Me impediu de fazer coisas que queria fazer, de dizer coisas que queria dizer, de ser quem eu era de verdade. Mas aos 68 anos finalmente entendi que a maioria das pessoas não pensa tanto em mim quanto eu imaginava. Estão ocupadas com suas próprias vidas, e os que dedicam tempo a me julgar provavelmente têm problemas maiores do que eu. Então comecei a fazer coisas sem me preocupar com a opinião alheia. Deixei o cabelo crescer mais porque gosto assim, não importa o que digam sobre ser inapropriado para minha idade. Comecei a usar roupas mais coloridas no lugar do cinza e preto de sempre. Saí com uma mulher 10 anos mais nova do que eu e não me importei com o que os vizinhos do condomínio acharam. E foi libertador. Absolutamente libertador. A oitava coisa que vendi foi minha necessidade de controlar tudo. Fui um pai controlador, um marido controlador, um chefe controlador. Sempre precisei que as coisas fossem do meu jeito. Sempre precisei ter a última palavra, e isso afastou muita gente.
Amigos, filhos, colegas me respeitavam, mas não se aproximavam. Minha esposa me amava, mas sempre havia uma tensão, uma disputa de poder que eu não reconhecia. Depois que ela faleceu, encontrei um diário que ela havia escrito, e numa entrada de 20 anos atrás ela dizia: às vezes só quero que ele me escute, que confie em mim, que não precise ter sempre razão. E isso me destruiu por dentro, porque naquela época eu sempre achava que estava certo, sempre controlava tudo, e com isso tirei dela e dos meus filhos a liberdade de ser eles mesmos. Agora estou aprendendo a soltar, a deixar as coisas fluírem, a confiar que o mundo não vai desmoronar se eu não estiver controlando tudo. A nona coisa que vendi foi meu perfeccionismo. Passei a vida inteira tentando fazer tudo perfeito. Meu trabalho precisava ser perfeito, minha casa precisava ser perfeita, meus filhos precisavam ser perfeitos, e nunca nada era bom o bastante. Sempre havia algo a melhorar, algo a corrigir. E isso me impediu de desfrutar de qualquer coisa, de celebrar qualquer conquista, porque sempre estava focado no que faltava, em vez do que havia. Agora entendo que feito é melhor que perfeito, que uma vida vivida com erros é melhor do que uma vida não vivida por medo de errar. Minhas primeiras peças de cerâmica foram horríveis, tortas, mal cozidas, mas as fiz, as terminei, e cada uma me encanta porque representam o processo, o aprendizado, a vida real, não a fantasia da perfeição. E a 10ª coisa que vendi, a mais importante de todas, foi meu um dia desses. Durante décadas carreguei uma lista mental de coisas que ia fazer um dia desses. Um dia desses vou aprender violão. Um dia desses vou escrever aquele livro. Um dia desses vou dizer ao meu filho o quanto o admiro. Um dia desses vou viajar ao Japão. Um dia desses, um dia desses, um dia desses. E os dias iam se acumulando. E a vida passava. O momento perfeito nunca chegava. Nunca era a hora certa. Sempre havia uma razão para adiar. Até que minha esposa faleceu e o arrependimento me fez perceber que todos os um dia desses que tínhamos juntos haviam sumido. Que nunca fizemos as viagens que sempre planejamos, nunca reformamos a cozinha como ela queria, nunca tivemos as conversas que ficavam para depois. Então decidi que não ia mais viver num dia desses, ia viver no agora. Comecei as aulas de violão, mesmo que aos 68 anos meus dedos sejam torpes. Comecei a escrever um livro, mesmo sem saber se alguém vai ler. Disse ao meu filho tudo o que sinto por ele, e ele chorou, e me disse que me admirava. Comprei a passagem para o Japão, e vou viajar no próximo mês, sozinho, sem um momento perfeito, porque o momento perfeito não existe. Só existe agora. Então essas são as 10 coisas que vendi. A casa grande, minha necessidade de salvar meus filhos, a lancha que nunca usei, o carro extra, minha identidade corporativa, meu rancor, meu medo do julgamento alheio, minha necessidade de controle, meu perfeccionismo e meu um dia desses. E desde que a soltei, minha vida se expandiu. Não porque tenho mais coisas, mas porque tenho menos peso, menos fardo, menos correntes me prendendo a um passado que já não existe, ou a um futuro que talvez nunca venha. Vivo mais no presente, mais no que é, e não no que foi ou no que poderia ser. E é irônico, sempre pensei que acumular coisas, conquistas e controle me tornaria mais seguro, mais feliz, mais bem-sucedido. Mas foi o contrário. Foi soltar que me deu liberdade. Foi vender tudo isso que me fez finalmente encontrar o que precisava, e que é muito menos do que eu imaginava. Então, se você está carregando um peso que não precisa, se tem uma lista de coisas que te pesam, te convido a se perguntar o que aconteceria se você soltasse, o que aconteceria se você vendesse essa casa, esse rancor, esse medo, esse dia desses,
Talvez descubra, como eu descobri, que do outro lado das renúncias começa a liberdade e que a liberdade, aos 68 anos ou em qualquer idade, vale mais do que qualquer coisa que você imaginou precisar ter.